pessoal, tudo bom com vocês? Bom, meus queridos, hoje nós vamos falar sobre tecnologia assistiva, e a nossa primeira aula sobre isso, e vamos falar então sobre o conceito e a classificação dela, ok? Muito bem, então, o que nós vamos estudar hoje? Então, são 3 pontos. O primeiro é o conceito de tecnologia assistiva. O segundo são os aspectos legais sobre ela, sobre a tecnologia assistiva. E, por último, uma classificação para as tecnologias assistivas. Bom, então a gente tem que colocar quais são nossos objetivos e o que a gente espera dessa aula de hoje. Bom, então o objetivo é que você compreenda as principais conceituações da tecnologia assistiva e onde ela está presente na lei brasileira, tá? Além disso, a gente pretende apresentar uma classificação para as tecnologias assistivas com o intuito de que você possa visualizar e reconhecer muitas dessas tecnologias, enfatizando aquelas que são voltadas justamente para o educando com transtorno do espectro autista. Muito bem, vamos introduzir o tema. Bom, tecnologia vem do grego techne, que significa técnica, arte, ofício. E a palavra logia vem de logos, que significa estudo. Então, é como se fosse estudo da técnica. Segundo Vicentin, técnica é o uso que se faz de instrumentos, das ferramentas que a gente tem à mão. E a tecnologia vai além da técnica. Para Vicentin, a tecnologia implica, além de utilizar a técnica, implica na aplicação de conhecimento científico, desse científico moderno, como está acostumado. Ok? Muito bem, então a gente tem que fazer aqui um contraponto. A tecnologia ela está presente em toda a nossa vida. Mas existem pessoas que utilizam-se da tecnologia, e a gente pode, inclusive, enfatizar dizendo que elas dependem da tecnologia para continuar vivendo. Um exemplo, claro, para nós, são as pessoas que fazem, por exemplo, hemodiálise. Por outro lado, há um grupo em que a tecnologia ela não é vital, assim, no caso de depender, para viver. Mas ela se reveste de possibilidades, de situações da vida, como permitir comunicação, mobilidade, controlar ambientes e tudo mais. Conseguir fazer tarefas do dia a dia. Nesse grupo estão as pessoas com limitação cognitiva, sensoriais, físicas, decorrentes de deficiência, do transtorno do espectro autista também, e também de questões relacionadas ao avanço da idade. Nesse caso, a gente chama esse tipo de tecnologia assistiva. E aí, vários autores vão falar sobre o que é a tecnologia assistiva, e para nós eu trouxe aqui 3 conceitos e a gente vai tentar falar um pouquinho sobre eles. Bom, o primeiro é que a tecnologia assistiva, a gente vai sempre abreviar por TA, a tecnologia assistiva é uma área do conhecimento, de características interdisciplinares, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidade ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Esse é o conceito de Galvão Filho, em 2008. Bom, queridos, então, o que a gente pode tirar daí? Algumas coisinhas a gente pode extrair desse conceito, Primeiro é que ela é uma área do conhecimento, então ela não se restringe apenas ao produto, apenas ao recurso, vai muito além do que o recurso. O recurso é uma parte dela, mas pode ser um produto, pode ser uma metodologia, pode ser tudo aquilo que assiste ao indivíduo para que ele possa ter uma melhoria de sua capacidade e também uma redução de suas limitações. Segundo Teixeira e Vieira, 2016, que corrobora o que Galvão Filho fala, a tecnologia assistiva é definida como uma área do conhecimento que, ao longo do tempo, tem demonstrado novas formas e alternativas para a autonomia, comunicação, inclusão escolar e social da pessoa com deficiência. E é justamente isso que a gente quer trabalhar, é nessa linha de pensamento. Então, a tecnologia assistiva, em sua visão mais ampla, vai além do que um mero conceito de elementos ou ferramentas. Então, vai além do que o recurso. Então, passa a abranger a ideia de método, de recurso, de processo, de serviço. Então, é um conceito bem amplo. E a gente vai tentar trabalhar nessa linha de pensamento, de modo que todos esses mecanismos, métodos, recursos, processos, serviços, eles sejam justamente
voltados para a facilitação da qualidade de vida de pessoas com deficiência, né? E, a partir daí, manutenção ou devolução também de suas capacidades funcionais ou autonomia, né? Muito bem. Então, uma coisa que é importante falar é que o objetivo básico da tecnologia assistiva é sempre o de potencializar as capacidades residuais das pessoas com deficiência, diminuindo os efeitos de suas incapacidades e criando condições para o máximo desempenho funcional de cada usuário. Ou seja, vou dar um exemplo aqui, né? Você, por exemplo, uma pessoa com TEA, por exemplo, que não consegue verbalizar, ele pode se comunicar através de um aplicativo, de uma prancha de comunicação, né? Não é porque a pessoa não verbaliza que ela não significa que ela não saiba se comunicar. Mas a tecnologia assistiva vem justamente para mediar esse processo de comunicação, né? Então, dito isso, vamos para o segundo ponto, né? Aonde na lei brasileira está presente a tecnologia assistiva, né? Bom, você não vai encontrar necessariamente na lei brasileira o termo tecnologia assistiva. Você vai encontrar o termo ajudas técnicas, que é justamente onde está na LBI e na LDB, que eles utilizam o parecer do CAT, que é o Comitê de Ajudas Técnicas, tá bom? Mas o termo mais moderno, né, o termo mais atual é tecnologia assistiva, ok? Então, o que diz a LBI, né, que é a nossa Lei Brasileira da Inclusão? Diz que a tecnologia assistiva é uma área do conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas, serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Ou seja, vai muito na linha do conceito de Galvão Filho, né? E o que diz a LDB? Diz que no âmbito educacional, a tecnologia assistiva também tem garantia legal e está previsto na LDB, né? Nos artigos 58 e 59, né, que asseguram que os serviços especializados, recursos educativos, métodos e técnicas para atender às necessidades específicas dos educandos, público-alvo da educação especial, de modo a garantir-lhes o pleno acesso à escola. Isso é muito importante, porque garante que a tecnologia assistiva também é uma forma de garantir a educação, né, o acesso à educação às pessoas com deficiência, né? Muito bem. E como a gente poderia classificar as tecnologias assistivas? Bom, a gente vai utilizar a classificação de Berchel e Tonoli, né, que eles distribuíram, né, baseado na finalidade dessas tecnologias, tá bom? Bom, o primeiro grupo seria um auxílio para a vida diária e prática, né, que seriam materiais e produtos que favorecem o desempenho autônomo e independente em tarefas rotineiras ou que facilitam o cuidado de pessoas em situação de dependência de auxílio, nas atividades como se alimentar, cozinhar, se vestir, tomar banho e executar necessidades pessoais. Você pode ver aí, por exemplo, uma que se destaca bastante, é aquele objeto que a gente chama de aranha-mola, né? Ele serve justamente para prender, né? Para dar melhor mobilidade com o lápis, com a caneta, né? Para as pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de fazer o movimento com pinça, ok? Também você vê aí um fecheclé, né? Um zíper, né? Com um círculozinho, com um anelzinho que é englobado, que é justamente para ajudar a pessoa a puxar, né, a fechar mochilas, calças, onde ele precisar estar. Você vê ali os cadastros, né, que são mais adaptados. Né? Você também vê esse aparelhozinho que serve justamente para abotoar, né, um abotoador, né, de botão de camisa, né, tudo mais, né, serve para auxiliar nesse sentido. O segundo grupo seriam os de comunicação aumentativa e alternativa, que seriam vocalizadores, seriam as pranchas de comunicação, né, que as crianças utilizam para poder falar, aquelas que não verbalizam, né, utilizam muitas vezes para se comunicar inicialmente, né? Então, essa classe é justamente destinada a atender pessoas sem fala ou escrita funcional, ou em defasagem entre sua necessidade comunicativa e a sua habilidade de falar ou escrever, né?
Além disso, você vai encontrar os recursos de acessibilidade para o computador, né? Então, são justamente conjuntos de hardware, software, né, que são especialmente adaptados para pessoas que não têm tanta mobilidade ou que têm privações sensoriais, né? Então, por exemplo, você tem aqui a linha Braille, né, o teclado estendido, e esse aqui, esse mais à direita, né, no slide, ele é justamente um sistema IMAX, né, que é aquele que a pessoa, só de olhar, ela já o sensor, né, que fica no aparelho, pelo olhar da pessoa, a pessoa vai controlando o computador, né? Ele vai destinando pelo olhar, para onde ele olhar, o sensor do computador utiliza essa diferença, essa variação no olhar da pessoa, para justamente ir olhando para as teclas onde ele está olhando, né, e vai clicando, né? Basicamente é isso. Sistemas de controle de ambientes, né, onde você pode ter, por exemplo, controle do clima do apartamento, da casa, né, por ar-condicionado, ligar luz, desligar a luz, ligar aparelhos eletrodomésticos, né, ligar o telefone, desligar. Tudo isso às vezes fica acessível, por exemplo, a um controle remoto, né? Então a pessoa que tem uma dificuldade, por exemplo, para utilizar esses tipos de aparelhos e controles ambientais, ele seria justamente utilizando esse controle que ele conseguiria fazer todas as funcionalidades, né? O próximo grupo seriam os auxílios para qualificação de habilidade visual e recursos que ampliam a informação a pessoas com baixa visão ou cegas. Então você vai ver, por exemplo, o ledor eletrônico, né? Você vai ver você vai ver a lupa eletrônica também, né? Que são muito comuns. Auxílio para pessoas com surdez ou déficit auditivo, né? São equipamentos que visam a independência de pessoas com deficiência auditiva na realização de tarefas diárias. Por exemplo, o aparelho auditivo, né? E também aplicativos como esse que traduz, né, nas mais diversas linguagens, né, mais diversos idiomas, para Libras, né? Ou outra linguagem de sinais também. Você também tem aparelhos que servem para mobilidade em veículos, né, que são as adaptações feitas em veículos para atender, né, para auxiliar essas pessoas a acessar o veículo, a manusear, né, o volante, o câmbio, né? Você também vai ter os projetos arquitetônicos para acessibilidade, que são aqueles justamente onde o arquiteto, né, na hora de fazer o projeto, ele leva em consideração o espaço necessário para que, por exemplo, um cadeirante possa se movimentar durante a sua estadia naquele ambiente, né? O banheiro é totalmente adaptado, né? Então, leva-se em consideração as adaptações para a pessoa com deficiência, né? Além disso, você vai ter as órteses e próteses, né? Então, vamos aqui estabelecer qual é a diferença, né? As próteses são aquelas quando o membro, né, não, a parte do corpo já é ausente, né? Por exemplo, a pessoa que perdeu uma perna, né? Então, aí você vai utilizar uma prótese no lugar daquela perna, tá? E a órtese justamente é aquele aparelho que é colocado, né? E geralmente a pessoa não perdeu o membro, né? Não perdeu a perna, nem a mão, nem o braço, mas ele vai utilizar, mas ela perdeu alguma funcionalidade naquele membro, por exemplo, a sensibilidade, a força, né? Por exemplo, você vê aí a órtese em uma perna, né? A pessoa pode ter, por exemplo, perdido a força, né, na pisada, né? Então, houve algum problema nos nervos, exemplo, né? E aí ele utiliza essa órtese para dar mais firmeza no andar, né? Além disso, você também tem as de adequação postural, que são aquelas cadeiras adaptadas para que a pessoa possa se posicionar, né, sentada, da melhor forma possível, sem prejudicar, né, a sua postura. Além disso, você também tem os auxílios de mobilidade, como as cadeiras de rodas, fugiu agora a palavra, as cadeiras de rodas motorizadas, né, que permitem o indivíduo, além de, por exemplo, se movimentar, além de movimentar entre os espaços dentro de um ambiente fixo, né, fechado, pode se movimentar também no ambiente externo, né? E aí também a gente tem a classificação para esporte e lazer, que são aqueles recursos que favorecem a prática de esportes e a participação em atividades de lazer, né?
Você pode ver aquelas bolas com guiso, que permite, por exemplo, crianças cegas participarem de educação física. Né? Você vê ali um time brasileiro de basquete feminino, de basquete de cadeira de rodas, né? Então permite a prática de esportes. Você vê aqui próteses justamente criadas para o alpinismo, né? Bom, e além de toda essa classificação, né, Galvão Filho ainda ele traz mais algumas classificações que têm que ser ditas, né? É que a tecnologia assistiva ela pode ser vista também como um recurso, né, que é todo aquele item, equipamento ou parte de equipamento, um produto, um sistema, né, que pode ser utilizado para aumentar, manter ou melhorar as capacidades funcionais das pessoas com deficiência. E os serviços são aqueles que auxiliam diretamente a pessoa com deficiência a selecionar, a comprar, a usar esses recursos, né? Então pode ser uma estratégia, uma metodologia, né? Não precisa ser um objeto, né? Necessariamente, ok? Então pode se classificar em recursos e serviços, ok? E além disso, dentro dos recursos, você tem o setor dos produtos, e esses produtos podem ser classificados também em alta tecnologia e baixa tecnologia, né? E a gente vai falar disso um pouco mais lá na frente, tá bom? Bom, então aqui a gente conclui nosso primeiro vídeo, né, nossa primeira aula. Eu espero que você tenha entendido tudo que foi passado. E qualquer dúvida, pode falar conosco, tá? E aí, aguarde que o próximo vídeo está vindo aí com mais conteúdo. Um abraço.